Graça e paz da parte do Senhor Jesus a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Dois textos bíblicos para nós, Colossenses e Gálatas, o primeiro de Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. E depois logo em seguida Colossenses, capítulo 3, de 1 a 15. E diz a palavra: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porquanto todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim, de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Até aqui. Essa semana a gente foi o tempo todo, através do noticiário, informado a respeito de protestos que aconteceram nos Estados Unidos por causa da morte de um homem negro. E este homem ele foi abordado por um policial, e este policial o colocou algemado e deitado ao chão e ajoelhou sobre seu pescoço. E sendo assim, ele não conseguia respirar, ele dizia: eu não consigo respirar. E por causa disso veio a morrer. Este homem foi abordado de uma maneira totalmente indevida. E com certeza isto ocorreu por causa da cor da pele. Este homem morreu. Este homem foi morto, criminosamente morto, por um policial. E com certeza isso ocorreu devido ao racismo. A palavra aqui no dicionário racismo vem para nós como substantivo masculino, conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar outras. Lá mesmo ainda nos Estados Unidos, em décadas atrás, um homem, pastor, chamado Martin Luther King, lutou contra o racismo. E de suas várias falas e pensamentos, nós temos uma aqui que diz: não importa a cor quando duas mãos estão juntas, projetando a mesma sombra. Não importa a cor dessas mãos, elas projetam juntas a mesma sombra. E também
Em um outro discurso dele que se tornou famoso, ele disse: "Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter." Martin Luther King foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista, e King resolveu trilhar também os mesmos passos na vida de fé. Conhecido por táticas de não violência e pela sua maravilhosa oratória, ele baseava seu ativismo também em suas crenças cristãs. Então ele se utilizou das armas que ele teve: a palavra de Deus, a sua fé e oração. Ele combateu o racismo. Ele combateu a ideia de que pessoas podem ser superiores a outras. Nos 2 textos que nós lemos, tanto de Gálatas como de Colossenses, nós vemos problemas dentro de ambas as igrejas causadas por pessoas que se achavam superiores, por traçar um caminho para conseguir a salvação que não a fé singela e simples e única em Cristo Jesus como suficiente e único Salvador. Paulo escreve a carta aos crentes da Galácia por volta de 50 depois de Cristo, com o propósito de combater um falso ensino de que para ser salvo não bastava a fé em Cristo Jesus, mas seria necessário também obedecer a leis e rituais do Velho Testamento. Porém, no texto lido, Paulo afirma claramente que hoje, pela fé em Jesus Cristo, somos todos um único povo para Deus, o nosso Pai e Criador. Paulo escreve também a carta aos crentes de Colossos por volta de 61 depois de Cristo para combater excessos de intelectualidade e obediência a regras e rituais que misturavam paganismo com judaísmo e cristianismo, gerando uma crença distorcida, ao invés de olhar para Jesus como plenamente Deus e plenamente homem, sendo o único caminho para a salvação. Mas aqui no texto lido de Colossenses, também Paulo mostra claramente que hoje somos ensinados a pensar nas coisas lá do alto, não nas terrenas, pois pela fé em Jesus somos batizados nele, revestidos do novo homem, segundo a imagem do Criador e Deus Pai, e assim temos uma nova mentalidade, preparados para vivermos em um só corpo, onde a supremacia é unicamente de Cristo Jesus. Só Ele é o Supremo. Só Ele está acima de todos. Quando aquelas pessoas naquelas igrejas quiseram acrescentar coisas à fé simples em Cristo Jesus, elas começaram a se ver como superiores aos outros que seguiam unicamente a Cristo, que viam unicamente em Cristo o caminho para a salvação. Eles olhavam para si e, cheios de orgulho, acrescentavam coisas à fé, que maculavam a fé, que maculavam o Evangelho, distorciam o Evangelho e desviavam pessoas do propósito de estar em Cristo e novamente religados a Deus Pai. Quando nós olhamos para a verdade bíblica de que todos são iguais e únicos em Cristo Jesus, nós podemos afirmar que não há espaço para o racismo no cristianismo. Somos um em Cristo Jesus.
E quando nós olhamos para esta realidade que a Bíblia nos apresenta, nós devemos traçar o nosso caminho desde a criação, para que a gente possa perceber essa realidade, de que não há diferença entre os seres humanos. Colossenses 3,10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está dizendo aqui que o homem foi refeito em Cristo. Ele retorna através de Cristo à imagem do seu Criador, Deus e Pai. Quando nós olhamos para isso, nos lembramos então deste Criador agindo desde o princípio, como é relatado para nós lá em Gênesis. Você pode abrir aí na sua casa e ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, vão mostrar Deus como o Criador de todas as coisas. No capítulo 2, versículos 7 e 8, vai ser mostrado que este Deus que criou todas as coisas agora passa a criar o ser humano. Só que Deus dá uma aproximação. Através desse relato a gente percebe que Deus, com as suas próprias mãos, passa a formar este homem. Tal a preciosidade que ele seria para Deus. Deus colocaria neste homem a sua imagem e a sua semelhança. Prosseguindo no relato bíblico, nós vamos ver que Deus passa a criar também a mulher. Através do homem, das costelas deste homem, Deus cria esta mulher e atrasa este homem que declara que ela é carne da carne dele, osso dos ossos dele. Homem e mulher são criados de Deus. O homem formado do barro, a mulher formada da costela de Adão. Ambos ali, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3, 6 e 7 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e se cobriram. Aqui é colocado um passo adiante na história. Este homem e esta mulher criados em perfeição agora, cobiçados por algo que eles foram levados a crer, que seriam superiores se comessem do fruto que Deus disse para que eles não tomassem e comessem. Este homem e esta mulher desobedecem, comem do fruto e passam a experimentar a partir deste momento corrupção e afastamento de Deus. Então este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora se afasta de Deus. Gênesis 3, 22 a 24 diz para nós: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Este homem agora e esta mulher são expulsos da presença do Deus, colocados para fora do jardim no Éden que Deus havia plantado. Essa foi a nossa história comum inicial. Porém, dentro do plano de Deus para restaurar o ser humano, a sua condição inicial, também fomos inseridos em um plano comum em Cristo Jesus. Se em Adão, a nossa origem comum
caímos, agora em Cristo Jesus, o chamado segundo Adão, seremos restituídos ao plano inicial de Deus. Teremos novamente comunhão com Deus Pai, aquele que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então também somos nivelados na condição de pecadores. Não temos diferenças entre nós nesta condição. Estamos todos afastados de Deus. Não há um sequer justo, mas todos agora precisam também retornar a Deus. E o caminho apontado foi Cristo Jesus. Romanos 5, 14 e 15 ainda diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. Este homem, então, começa a retornar para Deus através do plano que Deus teve para reconquistar, para trazer de volta para si este homem, Cristo Jesus. Então, se pecamos em um, o primeiro Adão, no segundo, Jesus Cristo, nós somos agora, pela graça que encontramos nele, aproximados novamente. O ser humano tem uma origem comum, um afastamento de Deus em comum e também um Redentor em comum, nos restaurando por meio de uma mesma graça que nos traz de volta ao plano inicial de Deus Pai, o Criador. Não somos diferentes. Não importa a nossa procedência, não importa a nossa língua, não importa a nossa raça, etnia. Somos todos iguais. Criados por Deus à sua imagem e semelhança. Pecamos em Adão e só podemos retornar através de Cristo. Somos todos nivelados, iguais. Mas uma segunda coisa que ainda podemos afirmar que não há espaço para o racismo no cristianismo é que todos fomos feitos filhos de Deus em Cristo. Se pecamos em Adão, se nos afastamos de Deus em Adão, agora ao retornarmos em Cristo Jesus, somos adotados como filhos de Deus Pai. Gálatas 3, 26 e 27 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vós, todos aqueles todos que se achegam a Cristo, de Cristo são revestidos e são filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 12 a 14, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A todos quantos o receberam, creram nele, foram feitos filhos de Deus, nasceram de Deus. Novamente retornamos ao propósito inicial da imagem e semelhança de Deus que foi corrompida em nós pelo pecado. Em Cristo Jesus, nós olhamos para ele e nós vemos a presença de Deus Pai, nos restituindo à comunhão com Deus. Somos religados a Deus em Cristo Jesus, todos. Novamente, independente
da nossa raça, da nossa cor, da nossa língua, posição social, homem ou mulher, criança, jovem, adultos, mais velhos, todos igualmente feitos filhos em Cristo Jesus. Mas uma terceira coisa ainda é que todos nós formamos um único povo que habitará no céu. E aqui, como igreja, reunidos num corpo, nós estamos como que em treinamento de vida para aquilo que viveremos perfeitamente nos céus. Gálatas 3, 28 a 29 diz: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos, não há diferença. Todos reunidos num só corpo, agora a igreja de Cristo, todos herdeiros de uma promessa passada lá atrás a Abraão. Todos nós, juntos. Colossenses 3, de 1 a 3 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em outras palavras, a instrução aqui é para que olhemos para o alto, para que busquemos as coisas lá do alto, para que pensemos nas coisas lá do alto, porque não temos mais nada a ver com esta terra corrupta. Nós somos convidados aqui a olharmos para cima, a buscar aquilo que está lá no alto. Cristo Jesus. A nossa vida agora está oculta nele. Esta terra já não nos diz mais nada. Ela jaz no maligno. Ela não tem nada a nos ensinar. Toda a corrupção terrena, todo o pecado terreno, tudo aquilo que nos liga a esta terra, o orgulho, dele devemos nos desfazer. Somos agora feitos um único povo em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus ainda diz, em Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, este povo que hoje está reunido como um corpo, a igreja, em Cristo Jesus, está aguardando a manifestação de Cristo Jesus, ou seja, a sua vinda. E quando isto se der, nós também seremos manifestados com ele em glória, seremos transformados, atingiremos finalmente o início de tudo, imagem e semelhança de Deus, subiremos com ele nos ares. E isso acontecerá com todos, independentemente da cor, da situação financeira, da posição social, da posição cultural, homem ou mulher, todos nós, todos. Estando em Cristo, nos preparamos para o dia de sua vinda, de sua manifestação em glória, e assim habitaremos com ele. Por isso, não podemos viver na antiga natureza. Não devemos olhar para trás, não devemos retroceder, mas olhar unicamente para frente, para o alvo, para Cristo Jesus. Ele é a nossa redenção. Ele é a restituição de toda a criação, de todas as coisas. Somos chamados a viver segundo a nova natureza em Cristo, unidos em um só corpo, a igreja aqui, pois passaremos a eternidade juntos na glória celestial. Colossenses 3, 11 e 12 nos lembra, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas coisas alistadas aqui não tem nada a ver com racismo, com superioridade, com orgulho. A supremacia é somente de Cristo. Nós somos servos, chamados a glorificá-lo e adorá-lo. Somos o único povo que partiremos dessa terra. Concluímos então que no cristianismo não há espaço para o racismo. A Bíblia nos mostra quem somos, seres humanos criados à imagem de Deus. Em um só homem, Adão, todos nós igualmente pecamos e nos afastamos de Deus. E agora em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus e retornamos à comunhão com Deus Pai. E por fim seremos habitantes do reino celestial vindouro. Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que foram refeitos em Cristo, adentrarão ao reino celestial vindouro. E a nossa meta aqui nesta terra, ainda aqui, é viver refletindo essas verdades como em preparação para a consumação e o cumprimento de tudo nos céus. Uma igreja em unidade e unida na diversidade. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos nascido, quem sabe, em estados diferentes, trouxemos aí bagagens culturais diferentes, nós somos um único povo, com vários sotaques, com várias cores, com diversos conhecimentos, habilidades, mas somos um em Cristo Jesus. E olhando mais uma vez para o que Martin Luther King falou no passado, mais uma frase dele diz: fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada toda. Você anda e caminha em fé, olhando para frente. Isto é fé. E quando nós olhamos para esta frase, pensamos o que está escrito lá em Apocalipse 7, 9 e 10. Nós olhamos, né? Depois disso olhei e adiante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Diante do trono do Cordeiro, haverá ali várias pessoas procedentes de várias regiões da terra, que falaram diversas línguas, que tiveram cor diferentes ali em sua pele, mas nada disso os separou, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus e agora em Cristo retornam para o Pai, trazendo essa diversidade diante do trono da graça. Todos ali, uma grande multidão, em pé, procedentes de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as cores, diante do Cordeiro. Não há espaço para o racismo diante do trono do Cordeiro. Que seja assim na nossa vida. Clame pela misericórdia de Deus. Clame por perdão de Deus. Limpe o seu coração. Limpe a sua mente. Pois todos somos iguais, feitos à imagem e semelhança do Criador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa verdade a cada dia fale mais alto em nós. E o nosso orgulho desapareça. Amém.